Bolsonaro falando aí que Alexandre de Moraes atua para a campanha de Lula. Alexandre de Moraes exagerou? Não, isso deveria ser investigado. Como é que você avalia, Thales? O Bolsonaro está preparando o discurso golpista. Não estou dizendo aqui que ele vai conseguir dar golpe. Estou dizendo que ele está com o discurso, preparando um discurso golpista. Essa é que é a verdade. Então, quando ele diz que o Alexandre de Moraes é o vice do Lula, ele está querendo dizer que depois das eleições, se ele perder, perdi porque o juiz estava do outro lado. E aí, se ele tiver apoio popular para dar uma de Donald Trump, ele vai tentar dar. Eu acho que não terá isso, mas é isso que ele está preparando, e inclusive foi isso que ele preparou, colocar o Exército nessa história de conferir votos. Entendeu? Eu queria dizer, inclusive, que eu não quero saber, as pessoas ficam cobrando do Exército, tem que dar o resultado do relatório. Eu não quero saber de resultado de relatório nenhum do Exército, porque o Exército não tinha que estar em conferências de voto nenhuma. Então, tem uma preparação de um discurso golpista e contra um juiz que está lá exercendo a sua função do melhor jeito possível. O que o Alexandre de Moraes disse é isso aí de usar o CAD, usar os órgãos do governo, é abuso de poder político do presidente. Pode caracterizar como abuso de poder político do presidente. Então, não pode usar, não pode o presidente estar fazendo essa misturada que ele está fazendo. Eu, hoje, de manhã, perguntei tanto ao Ricardo Barros como ao Ciro Nogueira se vão fazer alguma coisa de concreto em relação ao Alexandre de Moraes. Não me disseram nada de concreto, a não ser essas críticas aí, nada de concreto em relação ao Alexandre de Moraes, porque não há o que fazer de concreto, eles só querem usar a narrativa, o discurso, para um discurso golpista que o Bolsonaro está preparando. Ficou faltando um minuto, vou então aproveitar. Uma das ideias do Bolsonaro é aumentar o número de ministros do Supremo, o senhor concorda? Olha, isso é absolutamente indiferente, porque 11 ministros, 15 ministros, 30 ministros do Supremo Tribunal Federal, eles recebem dezenas de milhares de processos por ano. Sabendo esse número de processos, é evidente que são os assessores que trabalham e que conduzem a maior parte dos processos. Chegam com um ou outro processo mais importante. Se fosse como nos Estados Unidos, em que nós temos 9 juízes para decidir 100 a 200 processos por ano, é evidente que não teria sentido. Mas no Brasil, tanto faz 11, 16, eu acho que eles têm competência em excesso. E essa competência em excesso faz com que cada ministro seja obrigado a ter uma legião de assessores para preparar votos, e é isto que faz com que o número de ministros seja relevante. Eu considero que 11 ministros nós estamos bem servidos, não estaríamos com 16, ou com qualquer outro número. O que nós teríamos era que reduzir as competências da Suprema Corte para ser apenas uma corte marcial. Vamos lá, 2 minutos para você explicar por que você escolhe Lula e não Bolsonaro. Bom, vamos lá. O presidente Lula é o único capaz de reconstruir uma série de áreas completamente destruídas pelo pior governo que nós já tivemos na nossa história, que foi o governo Bolsonaro. Vamos pensar que a cultura e a educação, por uma política completamente equivocada desses 4 anos de Bolsonaro, foram praticamente destruídas. O presidente Lula, então, será capaz de reconstruir, porque é o caso de reconstrução mesmo, Fabiola, essas áreas, mas não apenas isso. O presidente Lula, com as políticas sociais que ele conseguiu implementar nos seus governos, com a história de promoção de políticas para reduzir a desigualdade social no nosso país, é a única pessoa neste momento capaz de, número um, voltar a colocar comida no prato do brasileiro que atualmente passa fome. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas famintas no nosso país. A desigualdade social, que já era imensa, aumentou, o desemprego aumentou e a visão
do presidente Lula e de seu futuro governo para reduzir essa desigualdade certamente será uma prioridade. Portanto, além da reconstrução das áreas destruídas pelo governo Bolsonaro, tenho certeza que o presidente Lula, neste momento, é o único capaz de direcionar políticas sociais efetivas e eficazes para resolver o problema da fome, da miséria e da desigualdade. E outro ponto muito importante, há reformas muito importantes que o Brasil precisa fazer, que não foram feitas pelo governo Bolsonaro por inabilidade política completa do governante. O presidente Lula, num Congresso Nacional que será, infelizmente, refratário a algumas reformas, terá a habilidade política necessária para fazer os acordos necessários para que essas reformas sejam implementadas nos próximos 4 anos. E o que cada um está fazendo hoje é o quê? É reunir ali a sua militância, o seu local de apoio. O Lula está ali no Nordeste, onde ele tem uma vantagem, e o Bolsonaro vai trabalhar o Sudeste. Ele vai trabalhar o Sudeste de maneira incansável, inclusive as falas preconceituosas que ele faz com relação ao Nordeste é para atrair o eleitor preconceituoso do Sudeste. Existe isso. Ele sabe que no Nordeste ele não ganha, ele vai fazer aqui. E aquele palanque ali está maravilhoso, né? É um palanque sensacional. O da Marília Arraes, por outro lado, a gente vê tanto ela quanto a Raquel Lira sendo a representação do que é a mulher na política. A mulher, para entrar na política, ela tem que entrar dando chute na porta, contra tudo e contra todos, e aguentando risadinha falsa de quem é o mel na boca e a faca nas costas, como é o senhor Lula na vida de Marília Arraes. Porque se dependesse de Lula, Marília Arraes não era nada nunca. Ele está sempre contra ela. Aliás, a gente vê isso em várias candidaturas femininas, não só no PT. Os caras ficam lá embarreirando. Raquel Lira igual. Quando não tem jeito, aí vai lá e apoia. Aí sempre esteve do lado. Aí não sei o quê. Nós vimos até, isso não resolveu com lei, Fabiola. A gente tem lei de cota de candidatura para mulher. Os caras fazem o quê? Passa a verba que é obrigatória só na última semana da campanha para a mulher não conseguir fazer. É a luta de cada mulher na sua própria casa, né? Qual?